A história começa quando o protagonista, um jovem de olhos dourados, decide sair de seu mundo de escuridão. Ele se junta a dois homens em uma jornada para o mundo da luz, buscando uma vida melhor e encontrar carne. No entanto, antes que possam partir, sua vila é atacada por monstros gigantes. Os adultos pedem a ele que leve as crianças para um lugar seguro. O protagonista corre com os pequenos para um esconderijo próximo, mas logo é perseguido por uma centopeia gigante que devora todas as crianças que o acompanham. A única menina que resta fica ferida, adoece e acaba morrendo. Completamente arrasado, ele volta para a vila e a encontra totalmente destruída, sem nenhum sobrevivente. É por isso que ele decide cavar um buraco para chegar ao céu. Enquanto cava, um homem de armadura aparece atrás dele e pergunta onde fica a aldeia mais próxima. O jovem responde que é aquela, mas que foi completamente destruída, assim como a seguinte e a próxima. Ele explica que está cavando um buraco para enterrar os corpos de todos que morreram em sua vila. Depois de voltar a cavar, ele desmaia de exaustão. Ao ver isso, o homem diz para ele não continuar trabalhando naquele buraco, pois pode morrer. O protagonista responde que não vai parar, pois está descansando bem. O homem então joga um pão para ele e pergunta se está comendo. Desconfiado, o jovem pergunta por que ele está lhe dando comida, ao que o homem responde que é por puro capricho. Vendo sua desconfiança, o homem insiste para que coma sem medo e também lhe dá água. Enquanto descansa sob a chuva, o homem diz que seu nome é Scars e pergunta o nome do protagonista. O jovem responde que ele pode chamá-lo como quiser, porque todos sempre fizeram isso, revelando que não tem um nome próprio. Em seguida, o protagonista pergunta a Scars se o Rei da Escuridão governa aquele lugar e por que ele permite que os monstros os ataquem. Após ouvi-lo, Scars responde que é possível que o rei tenha outras preocupações. Essa resposta não agrada ao protagonista, que pensa que o dever de um rei é fazer todos felizes, embora Scars não concorde com isso. Naquele instante, o protagonista volta a cavar o buraco. Scars lhe pergunta se ele acredita que fazer isso é a solução para seus problemas. O jovem responde que sua intenção é chegar ao céu, porque nos buracos mais escuros a luz aparece. Vendo isso, Scars chama o protagonista para fora do buraco, entrega-lhe uma espada e diz que lhe ensinará uma forma diferente de lutar. Depois de treinarem um pouco, Scars derruba o protagonista, que se queixa do treino. Ele pensa que aquele homem espera que ele defenda as pessoas usando uma espada. No entanto, Scars diz que as pessoas que se queixam e não lutam por seus sonhos merecem morrer, e o ameaça com sua espada. Ao ver isso, o protagonista fica furioso, pois ninguém tem o direito de decidir quem vive ou quem morre. Scars então diz que existe alguém que pode decidir isso, o dono daquela espada, o Rei da Escuridão. Ele continua, dizendo que em vez de continuar cavando, o jovem deveria lutar para mudar as coisas, como um rei faria. Ouvir isso faz o protagonista responder que fará o que for necessário para mudar as coisas, como ser um rei. Scars então diz que ele mesmo tentou ser rei, mas infelizmente falhou no caminho. Enquanto voltam a praticar, o protagonista consegue tomar a espada de Scars. Naquele instante, Scars se alegra por ter encontrado seu sucessor. Depois de cair no chão, ele diz ao protagonista para ir à cidade e levar sua espada. Lá, ele deve ir até uma mansão de cavaleiros, que é sua casa, e pedir a Balos, seu servo fiel, que o aceite como seu sucessor. Ele pede também que o jovem se torne um bom rei da escuridão para ganhar o respeito de Balos e mudar as coisas no mundo. A situação faz o protagonista hesitar um pouco, mas ao ver Scars morrendo, ele aceita ser seu sucessor. Ele sente tanta tristeza ao vê-lo morrer que seu corpo se ilumina, surpreendendo a todos com a luz que emana de seu interior. Em seguida, uma voz explica que o reino de Zero Chronicle é composto por dois reinos, o da luz e o da escuridão. Juntos, eles têm a forma de uma ampulheta. No reino da luz, sua rainha, chamada Irisama, luta para manter o equilíbrio contra um grupo de monstros negros junto a seus aliados. Um deles é um cavaleiro chamado Pius, que incentiva sua equipe a lutar para ajudar a rainha, pois eles têm a runa do lado deles. Uma das magas que controla a runa de que Pius fala é Seama, a sacerdotisa do reino, cujo raio de luz os ajuda a vencer a batalha. Quando todos retornam ao Reino da Luz, Theo, um garoto do reino, recebe Pius e Seama e eles contam sobre sua vitória. Mais tarde, Seama diz a Pius que a rainha deles tem tanto poder que poderia acabar com o Rei da Escuridão. No entanto, ela não acredita que a rainha deva fazer isso, pois afetaria o equilíbrio entre os dois mundos. Ouvir isso irrita muito Pius, que acredita que sua rainha precisa lutar contra o Rei da Escuridão e que dizer isso não é apropriado para uma maga do reino. Enquanto isso, a rainha Iris conversa com um de seus conselheiros e conta que está cada vez mais fácil lutar contra a escuridão.
Assim, ela pede que ele prepare melhor os cavaleiros, pois não sabe até quando poderá apoiá-los. Ao chegar à cidade, o protagonista encontra um homem que lhe pergunta de onde tirou a espada. O jovem responde que é sua, pois Scars, o rei da escuridão, a deu a ele. O homem não acredita e o enfrenta imediatamente para que ele devolva a espada de seu senhor. Isso faz o protagonista perceber que se trata do próprio Balus. Ele então conta que Scars a deu a ele, dizendo que aqueles que querem mudar o mundo devem lutar para conseguir. Por essa razão, ele decidiu aceitar a proposta de Scars e se tornar o príncipe da escuridão, sucessor do rei da escuridão. Ao reconhecer as palavras de seu mestre no discurso do protagonista, Balus o aceita como seu chefe e o leva para sua casa. Ao mesmo tempo, no Reino da Luz, a rainha pede a Runa-mãe que a ajude a proteger o reino. Siama se aproxima dela. Durante o caminho pelas escadas, Siama lembra a rainha que elas entraram juntas na disputa para ser a rainha da luz, mas que claramente ela venceu. Ao ouvir isso, a rainha Iris se sente mal por Siama, mas ela diz que não guarda nenhum rancor. Em seguida, Siama pergunta à rainha se as pessoas do Reino Negro estão atrás da Runa-mãe. A rainha responde que não, que o que acontece é que o rei deles perdeu o controle do reino e o está levando à ruína. Por isso, ela espera que o novo rei resolva as coisas e restaure o equilíbrio entre os dois mundos. De repente, um cavaleiro avisa que a capital ocidental está sendo atacada por monstros e que seu líder se chama Bag. Esse nome preocupa muito as garotas, fazendo com que decidam correr para enfrentá-lo junto com Pius. Pouco depois, na capital ocidental, os soldados enfrentam Bag, enquanto as pessoas correm para escapar. Percebendo que está sendo atacado com magia, Bag ou Baal, como alguns o chamam, se aproxima da torre onde a sacerdotisa está e é atacado pelos soldados. Ele se aproxima para destruí-los, mas é interrompido por Alantia, o rei dos elfos, que pede aos soldados que o deixem cuidar de Baal e protejam as pessoas. Ao chegarem as tropas da rainha, outro grupo de soldados lhes diz que há soldados da escuridão por perto. Assim, Pius decide dividir suas tropas para evitar que a situação se complique. Nesse exato momento, Alantia continua enfrentando Baal com 3 espíritos, conseguindo prendê-lo por um momento. No entanto, Alantia percebe que seus espíritos podem estar em perigo ao ver que Baal é muito forte. Vendo que não pode derrotar Baal, Alantia se pergunta o que pode fazer. Nesse momento, a rainha Iris aparece, enfrentando com sua espada, enquanto os soldados encontram um exército sombrio. Ao vê-los, Pius ordena que se rendam, e eles o fazem imediatamente, dizendo que são camponeses forçados a serem soldados, controlados por uma espécie de magia. Voltando à rainha Iris, ela usa a magia da Runa-mãe para atacar Baal, mas só o detém por um momento. Ele consegue empurrá-la contra o chão, dizendo que ela é muito rápida, mas que seus ataques não são fortes o suficiente para lhe causar dano. Diante disso, a rainha Iris pede ajuda à Runa-mãe, usando magia. Alantia lembra a ela que ele não pode usar toda a magia da Runa-mãe, então decide enviar seus espíritos para ajudá-la. Ao ver isso, Baal se decepciona e vai embora. Ao ficarem a sós, Alantia pede à rainha Iris que o ajude a procurar sobreviventes, e ela o faz. Um tempo depois, a rainha Iris usa a magia para encontrar as pessoas feridas, e Siama lhe conta que o exército sombrio os atacou, e que embora seu irmão Pius tenha conseguido vencê-los, havia humanos entre seus soldados. Em seguida, uma voz explica que além dos humanos, há uma raça formada por almas com forma de pessoas, e que os elfos às vezes são classificados como parte dessa mesma raça. Mais tarde, no Castelo da Escuridão, um monstro pede a Balus que o deixe falar com o Rei da Escuridão, porque apenas seus soldados foram sacrificados na guerra contra o Mundo da Luz, e ele não quer mais lutar. Após ouvi-lo, Balus diz que não é necessário que ele fale com o rei, apesar de sua insistência. De repente, uma magia negra aparece sobre o trono do rei e lhes ordena que lutem para fazer a luz desaparecer, mesmo que percam soldados durante todo o processo. Nesse momento, o protagonista acorda na casa de Scars e procura por Balus, sem encontrá-lo. Ao chegar, ele pergunta a Balus onde estava, e ele responde que estava no castelo do Rei da Escuridão. Ele conta que está ali para servir ao Rei da Escuridão e a seus futuros sucessores, e que, portanto, irá servi-lo sempre. Tudo isso faz o protagonista entender que deve aprender a usar a espada para ser um bom rei. No entanto, Balus pensa diferente. Após analisar sua conduta e seus gestos, ele busca alguns livros que claramente vai entregar ao protagonista, explicando que se um rei não estuda, está destinado a ver seu povo morrer de fome.
Por isso, ele pega 3 livros grandes e pede ao protagonista que os estude naquele dia para começar as aulas de esgrima no dia seguinte. Ouvir isso anima muito o protagonista, que tenta usar uma linguagem adequada à sua nova situação para obedecer a Balos. Mas antes de ir, Balos explica ao jovem que, além dele, há outros possíveis sucessores do Rei da Escuridão e ele é o encarregado de lhes ensinar esgrima e tudo o que precisarem para que depois compitam por seu lugar no trono. E é assim que reste apenas um rei. A partir deste momento, o protagonista estuda e pratica todos os dias, ajudando as pessoas do Reino Sombrio em seus momentos de folga. Alguns dias depois, o protagonista consegue desarmar Balos, e este lhe diz que está se tornando muito mais forte enquanto lhe mostra as roupas que deve usar. Perto dali, alguns soldados acompanham em uma missão Groza-sama, uma maga do Reino Sombrio que espera ser a próxima Rainha Sombria, mas ela se sente muito cansada e pede que descanse um pouco. Assim, eles a cercam. Minutos depois, 3 monstros aparecem perto deles e Groza usa magia para acabar com eles, deixando os soldados impressionados. Groza fica emocionada ao ouvir os soldados, e isso a faz se descuidar e não ver um novo monstro se aproximando dela. Quando Groza acredita que o monstro a ferirá, o protagonista aparece com sua espada e a salva. Depois de vê-lo, Groza fica feliz e pergunta quem ele é e o que faz naquele lugar. Ele explica que é um dos candidatos a futuro Rei da Escuridão e que pratica esgrima naquele lugar todos os dias. Tudo isso faz com que Groza o convide para tomar algo. Ali, ela conta que se ele ganhar o primeiro lugar entre os aspirantes a príncipe, ganhará a honra de usar a grande espada negra. Perto deles, no balcão do bar, outro rapaz ouve as palavras de Groza, sentindo curiosidade sobre a grande espada negra que ela está descrevendo. Dias depois, no Castelo da Luz, Sema visita a rainha em seu trono e percebe que ela está pensativa. Ao se aproximar dela, Sema tenta falar, mas percebe que ela não a escuta e se pergunta se a sensação de calma que lembrava no rosto da outra rainha era, na verdade, também preocupação. Quando a rainha a ouve, diz que pensava nas últimas batalhas, e Sema lhe conta o que pensa. Em seguida, Sema conta que vai se encarregar de reconstruir a cidade de Metis, e a rainha lhe agradece. Uma viagem ao passado faz a rainha lembrar o momento em que ela e Sema eram candidatas à rainha. Sua amiga se queixava por ter que cuidar de seus 2 irmãos, e a ela preocupava a paz do Reino Branco. Durante uma de suas conversas, Sema se pergunta se a Rainha da Luz precisava de ajuda, então elas vão visitá-la. Ao sair do castelo, percebem que admiram muito a rainha. Apesar de Iris se preocupar com a responsabilidade, Sema acredita que seria entediante. Pouco depois, Sema convida Iris para jantar em sua casa, dizendo ao irmão, Pius, que está emocionada por vê-la. Sentindo-se desconfortável com as palavras da amiga, Iris corre para a floresta para lhes levar frutas silvestres. Mais tarde, os rapazes terminam o jantar e, depois de conversarem por um tempo, Pius acompanha Iris até em casa. Ela agradece por acompanhá-la e ele diz que ela será sempre bem-vinda em sua casa. Ouvir isso alegra a Iris, que antes de Pius ir para casa, pergunta o que a Rainha da Luz precisa. Ele responde que não sabe, pois acredita que, como cavaleiro, deve se certificar de ter uma espada que possa proteger a rainha. Suas palavras ajudam Iris a pensar no que pode precisar para ser a Rainha da Luz. No dia seguinte, ela se propõe a mudar todas as coisas. Mas antes que possa fazer algo, raios de escuridão aparecem para invadir o Reino da Luz. Ela corre para avisar. Ao ver que as forças a estão alcançando, ela pede a Runa Mãe que lhe empreste seu poder para acabar com todos eles, conseguindo fazer desaparecer a força da escuridão em poucos segundos. Depois de fazer isso, uma voz no céu lhes fala sobre a função da Rainha da Luz, dizendo que ela deve enfrentar a solidão e, através dela, se tornar a nova Rainha da Luz. Essa lembrança faz a Rainha Iris sentir que é a única que quer manter o equilíbrio entre os 2 mundos e pensa que deve se manter firme em seu propósito de alcançá-lo, porque é seu dever como rainha. De volta ao mundo da escuridão, Balos diz ao protagonista que ele vai participar das atividades para escolher o novo rei, representando a família Scars, e que deve confiar em suas habilidades, já que ele também confia que ele se sairá bem. Pouco depois, ao chegar ao castelo do rei, Groza lhe diz que eles devem lutar para obter seu lugar como sucessores do rei, e que o cavaleiro vencedor terá a grande espada negra como prêmio, por superar as 2 grandes provas que tem para eles. A primeira é enfrentar um monstro dentro de uma arena de combate, e os 2 últimos guerreiros se enfrentarão no duelo. Antes que o primeiro desafio comece, Groza diz que se precisarem de ajuda, devem avisá-los, pois eles podem ajudá-los, perguntando em seguida se estão prontos para enfrentar os monstros. Diante da resposta positiva de todos, Groza pede aos soldados que abram a jaula para que eles saiam.
Depois de vê-los, cada um dos cavaleiros usa seus poderes para eliminá-los, embora uma garota pareça estar em apuros, então o protagonista ajuda depois de eliminar o seu, lembrando que esses são os monstros que acabaram com sua aldeia. Quando o faz, todos reclamam por ele tê-la salvado, e ele não entende por que o fazem. Em seguida, aparece diante deles um monstro gigante que fere todos os guerreiros que o enfrentam. O protagonista decide observá-lo antes de atacar e espera o momento certo para cravar sua espada em seu peito. Nesse instante, enquanto esperava, surge um cavaleiro leão, de seu lugar nas arquibancadas. Groza pede aos soldados que ajudem os feridos. Ao final desta primeira prova, restam apenas 2 candidatos, o protagonista e o rapaz que o ouviu falar com Groza no outro dia. Enquanto preparam tudo para o duelo entre os dois, eles descansam um pouco em um quarto. O outro rapaz pergunta ao protagonista por que ele ajudou a garota, ao que ele responde que foi para evitar que ela morresse. No entanto, o outro rapaz não acha que ele fez bem, porque acredita que o Rei da Escuridão não deve salvar pessoas, mas sim ser poderoso. Mas o protagonista não concorda e diz que vai encontrar uma maneira de ser um rei que tenha poder e possa salvar as pessoas. Nesse instante, Groza passa perto deles, e as palavras do protagonista deixam pensando sobre o dever de um rei. No momento do duelo, os rapazes lutam com suas espadas, e após alguns minutos, o protagonista desarma totalmente seu rival, apontando a espada para ele sem feri-lo. O rapaz pede que ele o mate, e o protagonista responde que não fará isso, porque sua missão como rei é fazer com que as pessoas deste mundo sejam totalmente felizes. Tudo isso parece uma fantasia para o rapaz, que decide voltar a pegar sua espada para acabar com o protagonista, sendo vencido novamente por ele. Depois de um momento, e ao se dar totalmente por vencido, Groza declara o protagonista como o príncipe da escuridão. Depois de receber seu prêmio, o protagonista caminha ao lado de Groza e seu rival, e este se apresenta como Adel. No final do corredor, os rapazes encontram Balos, que lhes entrega uma mensagem para a Rainha Branca, que deve ser entregue por Adel. O protagonista fica pensando no que um rei precisa para sê-lo e como isso deveria ser feito. Na manhã seguinte, os rapazes viajam em um barco por entre as nuvens em direção ao Reino da Luz. Quando se aproximam do reino, Adel diz ao protagonista que, embora sejam enviados especiais, podem estar em risco porque estão em guerra. No momento de chegar, os rapazes são recebidos por Pius, que os ameaça com uma espada, pensando que podem atacá-los. Diante disso, o protagonista também tenta sacar sua espada. Adel se atravessa entre Pius e o protagonista, pedindo desculpas por sua falta de cortesia e explicando que eles são os enviados especiais do reino, referindo-se claramente ao Reino da Escuridão, a quem estavam esperando. Em seguida, Adel pede ao protagonista que lhes entregue a carta e Pius pede a um de seus soldados que a aceite. Adel então pergunta a Pius se é possível parar a guerra, e ele responde que foram eles que a iniciaram. Ouvir isso faz Adel explicar que o rei deles é o único que deseja a guerra, porque os cavaleiros reais literalmente não estão de acordo. A resposta de Adel faz Pius lembrar o que os soldados sombrios lhe disseram dias antes. E Adel aproveita para pedir que se deem bem durante o tempo de sua visita, porque quando o novo rei sombrio chegar, a paz voltará totalmente. A atitude de Adel faz com que Pius decida baixar sua arma e levar a mensagem do Reino Sombrio para a Rainha Iris, enquanto eles o esperam. Após ler a carta, a Rainha Iris pede a Pius que permita que os rapazes se aproximem do castelo, e ele vai buscá-los. Depois de vê-los entrar no Reino da Luz, Groza pede aos soldados que voltem para casa, e o barco retorna ao seu reino. Durante o caminho para o castelo, o protagonista se alegra ao ver as pessoas do Reino da Luz caminharem e brincarem pelas ruas, como se, literalmente, uma guerra não estivesse acontecendo. De repente, uma mulher se assusta ao vê-los, e Adel explica ao protagonista que as pessoas acreditam que eles são más pessoas. Assim, a primeira coisa que devem fazer quando ele for rei é reconciliar as pessoas dos reinos, referindo-se claramente ao Reino da Escuridão e ao Reino da Luz. Um pouco mais tarde, Pius diz que chegaram ao Salão Real, pedindo-lhes que esperem um pouco até que a dita rainha chegue. Depois de ver a rainha, o protagonista fica impressionado. Adel se ajoelha, apresentando-se e explicando que são enviados do Reino Sombrio. Em seguida, a rainha lhes diz que, embora as relações entre os dois reinos não sejam as melhores, eles têm um inimigo em comum, já que Baal aparece nos dois reinos para atacá-los e destruir tudo o que resta, sem nenhuma razão. Mas ela acredita que, no momento em que conseguirem vencê-lo, a situação entre os dois reinos pode piorar. Ao que o protagonista lhe responde que isso pode acontecer com esse rei, no entanto, o próximo rei pensa diferente.
Adeu então diz que o Rei Sombrio está pensando em deixar seu cargo em breve e que eles esperam que a paz volte a reinar entre os reinos. Essas palavras fazem o conselheiro da rainha perguntar se o que Adeu diz é realmente o que o rei deseja. Adeu responde que, embora pareça que o rei se contradiz, foi isso que ele disse. Depois de ouvi-lo, a rainha diz que lhe dará uma resposta em pouco tempo, porque precisa de tempo para pensar. Enquanto isso, no barco, os soldados que remaram para levar os rapazes durante a viagem pedem ao capitão que lhes dê nomes para identificá-los. Ele decide chamá-los de Artiveu, Basque e Chance, mas eles não gostam desses nomes e reclamam imediatamente. Groza aparece para dizer-lhes que parem de se divertir e limpem o barco de proa a popa antes de voltar para casa. Após deixar os soldados no barco, Groza caminha até o castelo para contar a Balos como foi a viagem. Ao mesmo tempo, no castelo, Pius leva os rapazes para seus quartos, porque em teoria são seus convidados. Antes de se despedir, o protagonista pergunta a Pius como é Irisama, e ele acredita que sua pergunta tem dupla intenção. Adeu pede desculpas novamente por não serem educados e explica que a intenção deles é apenas se reunir para atacar Baal. No entanto, eles sabem que tudo depende da decisão da rainha, e por isso estão dispostos a esperá-la. Ao ficar sozinho, Adeu pede ao protagonista que se comporte melhor para não ter que ficar pedindo desculpas a cada momento. Ele pensa que talvez, no reino, queiram contra-atacá-los depois de acabar com Baal, mas o protagonista não concorda. Um tempo depois, Adeu vai para seu quarto, e o protagonista fica pensando na rainha Iris. Perto dali, ela também pensa em sua decisão. Bem cedo no dia seguinte, a rainha pede que se reúnam com ela e pergunta ao protagonista como o povo de negro se sente. Ele responde que todos estão assustados com todo o dano que Baal lhes causa, e que por essa razão, uma aliança pode mudar muitas vidas. Sua resposta faz a rainha entender que a intenção de sua visita é verdadeira, e ela decide aceitar a aliança. Ao terminar a reunião, Pius fica sozinho no salão real, pensando na rainha Iris. De repente, sua irmã Seama aparece para informar sobre a reconstrução de Metis e avisar que os magos voltaram. Depois de vê-la, Pius lhe mostra a mensagem dos rapazes, na qual o Reino Sombrio pede ajuda para lutar contra Baal, oferecendo em troca uma trégua na guerra entre os dois mundos e os dois rapazes como garantia. Tudo isso faz Seama pensar que a rainha Iris está lutando contra Baal, e seu irmão lhe diz que sim e que ele ficou no local para vigiar os rapazes, apesar de acreditar que eles são mais pessoas. Nisso, Seama diz que está cansada e se despede para continuar a conversa depois. Ao mesmo tempo, Baal aparece no Reino da Escuridão e ali encontra Baus, Groza e seu exército esperando por ele. Ele é recebido imediatamente por Baus, que lhe diz que o cortará com sua espada, mas Baal o afasta com uma rajada de vento. Em seguida, a brigada de monstros aparece e também o ataca, aproximando do lugar onde Groza está com os arqueiros, os quais disparam ao mesmo tempo contra ele, mas suas flechas não danificam sua armadura. Após ver Groza, que é a líder dos arqueiros, Baal ataca e outro grupo de monstros a apoia. Depois de um tempo de luta, Baal aterrissa no chão e é atacado pelos magos do reino, destruindo uma das barras mágicas com as quais claramente pretendem prendê-lo. Ao terminar, Baus volta a enfrentá-lo, atacando várias vezes com sua espada. No entanto, Baal usa magia e paralisa Baus, e de passagem também Groza, dizendo que é hora de acabar com eles. Nisso, aparece o Rei da Escuridão e os faz desaparecer, cercando Baal com névoa negra para atacá-lo. Vendo isso, Baal lança ataques contra os monstros que o atacam na escuridão, enquanto Baus e Groza observam de perto. Quando Baal termina com os monstros, ele acredita que o Rei da Escuridão não pode mais atacá-lo, então decide acabar com ele. Mas atrás dele aparece a rainha Iris e usa magia para criar correntes de luz, ajudando claramente o Rei da Escuridão. Ao ver a rainha Iris, Baus e Groza se alegram porque os rapazes cumpriram sua missão a tempo. Aproveitando as correntes de luz da rainha Iris, o Rei da Escuridão prende Baal em sua prisão de máxima segurança chamada Tártaro. Vendo isso, a rainha sente que sua missão terminou e volta para casa, um pouco preocupada com o que o Rei Sombrio possa fazer. Na manhã seguinte, após um merecido descanso, Seama conhece os rapazes. Ao saudar o protagonista, ela sente curiosidade ao vê-lo correr depois de olhar pela janela, percebendo que a rainha Iris acaba de chegar voando ao Reino da Luz. Enquanto corre, o protagonista espera poder falar com a rainha, chegando bem a tempo de ajudá-la a não cair no chão por causa do cansaço. Em seguida, o protagonista senta a rainha no chão para que ela fique um pouco confortável, mostrando-se preocupado com sua saúde, e ela lhe diz que cumpriu seu trato. Nesse instante, os outros aparecem e Pius a examina para saber se está bem, perguntando a Seama o que ela tem.
Ela responde que Iris não está ferida, mas usou muita energia durante sua missão e precisa descansar. Por isso, Sema pede a Pius que a levem ao palácio e pede aos rapazes que esperem em seus quartos. Após chegar ao quarto da rainha, Selma pede a Pius que avise aos rapazes o resultado da batalha, e ela fica para cuidar dela. Perto dali, Adeu visita o protagonista em seu quarto para conversar um pouco. Ao vê-lo preocupado com a rainha, ele tenta mudar de assunto, dizendo que gosta de Selma, mas seu comentário não agrada muito ao protagonista, que pensa que não é momento para falar sobre garotas. Alguns segundos depois, Pius aparece diante deles e pede que não saiam de seus quartos sem avisar. O protagonista então pergunta como está a rainha, e ele responde, um pouco zangado, que logo estará bem. Em seguida, Adeu pergunta se conseguiram vencer Baal, e Pius responde que sim, e que, portanto, a missão deles naquele lugar foi cumprida. Essa notícia faz os rapazes se despedirem da rainha para voltar para casa. Ao mesmo tempo, no Reino da Escuridão, Groza caminha cansada para sua casa e no caminho encontra Balos, que lhe diz que sabe que ela está muito cansada, mas precisa que ela entregue uma nova mensagem ao Reino Branco. Após terminar de falar com Balos, Groza reclama que deve voltar ao Reino da Luz imediatamente, embora goste da ideia de voltar a ver o protagonista. Um novo dia chegou e os rapazes se reúnem com a Rainha Iris para agradecer sua ajuda contra Baal. Ela lhes diz que só ajudou um pouco e que está preocupada com os danos que a captura de Baal causou no Reino da Escuridão. Sua preocupação com o Reino Sombrio comove os rapazes. Adeu agradece sua preocupação e lhes promete fazer todo o possível para que a guerra entre os dois reinos acabe. Logo depois, aparece um soldado para lhes dizer que chegou uma nova enviada do Reino da Escuridão e ela pede que a deixem passar. Depois de entrar no salão da rainha, Groza se apresenta e lhes entrega uma nova mensagem do rei, solicitando que a paz seja estendida pelo menos até que os danos no Reino da Escuridão sejam reparados. Por isso, Sema diz a Groza que lhe preparará um quarto. Essas palavras surpreendem muitos rapazes, e Groza se sente envergonhada por causar-lhes incômodos. No entanto, a rainha Iris se alegra que fiquem alguns dias e se oferece para lhes mostrar os arredores do palácio, dizendo a Sema que graças a ela está melhor e que para parar de se preocupar precisa dedicar alguns dias a percorrer o palácio. Mais tarde, todos caminham em direção ao jardim e ali encontram Teu, o irmão mais novo de Sema, e Pius. Ele se alegra ao ver seus irmãos e a rainha, mas se assusta quando Sema lhe conta que os rapazes são do Reino da Escuridão. No entanto, ao ver o olhar amável de Groza, ele percebe que se trata de boas pessoas. Nisso, Pius pergunta ao menino o que está fazendo ali, e ele lhes diz que está curando um pequeno animal ferido, correndo em seguida para usar magia e curar o pequeno monstro voador, sob o olhar de espanto de todos. Depois de vê-lo, Pius lhe pergunta como faz isso, e ele responde que Sema lhe havia ensinado, e ela diz que Teu tem muito talento. Em seguida, Pius se queixa porque pensava que seu irmão seria um soldado como ele, e o menino lhe responde que quer ser algo mais do que um simples general. Tudo isso causa riso em todos, que aconselham a Pius que trabalhe mais para que seu irmão siga seus passos. Logo depois, o pequeno monstro sai voando para brincar, e Groza lhes conta que embora sejam muito fofos, os monstros de seu reino se comportam muito mal. De repente, os rapazes percebem que as modas de seus reinos são muito diferentes. Assim, pedem a Pius e a Adel que troquem de roupa para ver como ficariam com uma boa mudança de estilo. Após trocarem de roupa e saírem do corredor, os rapazes gostam da mudança. De fato, a rainha diz a Pius que essa cor lhe cai muito bem. Por isso, Sema e Groza também se animam a trocar de roupa, e a rainha as acompanha. Ao sair, os rapazes lhes dizem que elas estão muito bonitas, e elas se sentem estranhas ao ver suas roupas em outra pessoa. Mais tarde, os rapazes jogam xadrez, e todos vencem Pius, fazendo com que ele se irrite e peça a revanche. No entanto, o estômago do protagonista ronca, e Sema decide fazer o jantar. Na hora de jantar, Groza diz a Sema que a comida cheira muito bem e lhe oferece anchovas do Reino Sombrio para compartilhar. Depois de provar a comida, a rainha pergunta ao protagonista se ele gosta, e ele responde que falta sal, e Adeu pensa o mesmo. Vendo isso, Groza pede que provem suas anchovas para que percebam as diferenças na forma de cozinhar. Assim, após provar as anchovas, a rainha lhes diz que para que haja harmonia entre seus reinos, é melhor conhecer as diferenças. Alguns segundos mais tarde, o protagonista combina as anchovas com sua comida do reino, e eles adoram o sabor. Pouco depois, os outros também as combinam e percebem que gostam muito do sabor, animando-se todos a comer um pouco mais até acabar com a comida e as anchovas. Ao terminar de comer,
Theo se alegra por provar algo diferente e Adel se queixa de que também acabaram com as anchovas. Ao ouvi-lo, Pius lhe diz que no reino há algo que tem um sabor melhor, algo que chega a ter um sabor melhor que a sopa de anchovas, os vegetais silvestres que a rainha colhe. Essas palavras fazem o protagonista lembrar dos vegetais de seu reino e acreditar que os de lá devem ter um sabor melhor porque têm muita luz. Em seguida, a rainha tem a ideia de ir buscar vegetais no jardim do reino na manhã seguinte e eles claramente aceitam. Muito tarde naquela noite, o protagonista encontra Groza em um corredor e ela lhe pergunta se ele tem problemas para dormir. O protagonista responde que a rainha Iris é uma pessoa normal e Groza lhe diz que ele também é e que quando for rei, ela o apoiará em tudo o que precisar. Mas agora precisa dormir para ir buscar vegetais. Bem cedo no dia seguinte, enquanto caminham em busca dos vegetais, Theo e a rainha Iris correm pelo jardim, deixando todos os outros para trás. Eles se reúnem pouco depois perto de uma grande árvore, e a rainha lhes diz que aquele lugar é perfeito para começar. Para tornar tudo mais divertido, Adel propõe uma competição de duplas para ver quem recolhe mais vegetais rapidamente. Essa ideia faz com que Pius e Groza pensem que é uma oportunidade de se aproximar da rainha e do protagonista, respectivamente. No entanto, a ideia de Adel é que as duplas sejam formadas por um representante de cada reino para que se conheçam e possam compartilhar, embora sua verdadeira intenção seja se aproximar de Seoma. Essa ideia não agrada a Groza, que aceita a proposta pouco depois, porque acredita que é justo que compartilhem e se conheçam. No entanto, Pius pensa que, independentemente de como as combinações sejam feitas, ele deve acompanhar a rainha para protegê-la. Nisso, a rainha Iris lhes diz que devem ter cuidado, porque alguns vegetais podem ser venenosos, explicando em seguida a forma de coletá-los, para evitar se machucar ou danificar a planta. Ao perceber que quem participar junto com a rainha tem vantagens, eles decidem deixá-la coletar sozinha. Assim, o protagonista participará junto com Theo, Adel irá com Sema, e Pius acompanhará Groza. Em seguida, os grupos se dividem para encontrar os melhores vegetais. Adel aproveita para se aproximar de Sema, mas ela se mantém totalmente distante. No entanto, pouco depois de analisar a situação, ela tenta aproveitar a experiência e relaxa. Perto dali, o protagonista e Theo encontram uma planta com forma de pata de ave e perguntam à rainha se pode ser comida. Ela responde que sim e que suas raízes são um remédio, deixando o protagonista totalmente impressionado. Nisso, Theo corre em busca de mais plantas, e a rainha pergunta ao protagonista se pode acompanhá-lo e ele aceita. Atrás deles estão Pius e Groza, que olham com tristeza o protagonista se aproximar sem querer da rainha. Essa situação irrita muito Pius, que se prepara para atacar o protagonista com sua espada. Groza lhe diz que ele não seria capaz de lhe fazer mal. Ao ouvir isso, Pius percebe que as pessoas de negro são muito parecidas com eles, e isso faz com que Groza lhe conte que a razão pela qual admira o protagonista é porque ele não deseja matar ninguém, mas sim fazer com que todos sejam felizes. No final da manhã, todos se reúnem na árvore, e a rainha examina suas cestas de vegetais, dizendo, emocionada, que a equipe do protagonista colheu muitos vegetais e o fez muito bem. Em seguida, ao se aproximar da equipe de Adel, a rainha os parabeniza por coletar alguns brotos bem a tempo de comê-los. Finalmente, a rainha se aproxima da equipe de Pius e lhes diz que quase todas as plantas que coletaram não podem ser comidas. Os rapazes se sentem muito mal e ela lhes diz que, quando não tiverem certeza, devem perguntar. Nisso, o protagonista e Adel contam o que tem em suas cestas, e a equipe do protagonista claramente ganha. Depois, a rainha lhes diz que todos esses vegetais servirão para cozinhar a comida. Assim, os rapazes se dividem para buscar galhos secos e água limpa para cozinhar. Durante sua busca, Theo, que estava junto com os rapazes, se perde e eles se preparam para procurá-lo. Pouco depois, o protagonista chega ao lago e pergunta à rainha por Theo, mas ao se aproximar, tropeça e os dois caem na água. Ao sair, o protagonista se sente mal por ter molhado a rainha, e ela lhe diz que Theo foi com Sema e Groza. Após secar sua roupa, a rainha e o protagonista se reúnem com os demais, e Groza percebe que eles parecem muito próximos, integrando-se ao grupo imediatamente e esperando que Pius e Adel acendam a fogueira para que as garotas cozinhem. Durante a refeição, os rapazes desfrutam do sabor dos vegetais, embora Groza pareça sentir falta de sal. Por isso, Sema tira um frasquinho de sal para colocar nos vegetais e diz que eles não encontram muito em seu reino. Depois de provar os vegetais com sal, Pius propõe aos rapazes que façam um convênio para trocar produtos de reino para reino. A rainha tem a ideia de que não só deveriam fazer trocas, mas que também seria muito bom passar tempo juntos.
Alguns dias mais tarde, os rapazes devem ir para o Reino da Escuridão por ordem do rei, e a rainha lhes envia presentes que Groza guarda no barco. Quando chega o momento de se despedir, Pius pede a Adel que faça o que é correto ao regressar ao seu reino. Assim, após entregar-lhe suas armas, Pius o leva ao salão da rainha para se despedir dela. Ao chegar, a rainha entrega a Adel uma carta solicitando um acordo comercial entre os dois mundos e alianças para manter o equilíbrio. No entanto, Adel lhe diz que esse equilíbrio é apenas um sonho para alguns, já que enquanto eles desfrutam da luz e em seu mundo vivem sob as sombras, como se fossem literalmente o Yin e o Yang Hua. A todos chama a atenção as palavras de Adel, e a rainha Íris lhes diz que o mundo tem sido assim desde o princípio. Essas palavras não agradam a Adel, que se aproxima rapidamente da rainha para atacá-la com sua espada, sem que Pius e Sema possam ajudá-la. Mas antes que possa tocá-la, o protagonista usa sua espada para atravessá-lo. Por isso, todos acreditam que o protagonista é um bárbaro que soluciona tudo com violência, e Pius o captura. Nesse instante, no barco, Groza vê os vegetais que o Reino Branco está lhes presenteando e pensa que deve levar-lhes algo em sua próxima visita, sentindo que logo o barco se move. Ela pergunta aos soldados o que está acontecendo. Eles explicam que devem ir embora imediatamente porque o protagonista foi preso e os soldados do Reino Branco se aproximam para atacá-los. Tudo isso confunde muito Groza, porque não sabe o que vai acontecer com Adel e o protagonista. Mais tarde, Pius pensa, zangado, no que aconteceu. E embora Selma tente consolá-lo, ele não entende por que devem lutar sempre entre eles. Essa situação também não agrada a Theo, que pensa que não é bom brigar para sempre e espera criar um mundo em que não haja brigas. Perto dali, diante da Runa-mãe, a rainha Íris também medita sobre o que aconteceu e sente que não pode suportar viver em um mundo com tantas diferenças. Em seguida, a Runa-mãe diz à rainha Íris que ela deve tomar a decisão sobre o que devem proteger. Ao ouvi-la, a rainha sente curiosidade para entender essas palavras e a escuta com muita atenção. Ao mesmo tempo, em sua cela, o protagonista lembra o que aconteceu depois de salvar a rainha e acredita que Adel deve ter recebido ordens de matar a rainha sem que ele soubesse. Mas ele escolheu claramente salvá-la, embora isso não seja o melhor para seu reino. De repente, uma gata branca aparece em sua cela, abre a porta e o ajuda a escapar dos guardas, acompanhando-o até os limites de seu reino, onde sua cela o espera, cravada no chão. Ao chegar a este lugar, o gato se transforma na rainha Íris, como claramente sabíamos, e ela cai nos braços do protagonista. Depois de alguns segundos se olhando fixamente, vemos como o protagonista toma a mão da rainha, e ela lhe diz que, ao fazê-lo, sente que se ajudam e que o equilíbrio entre os dois mundos é possível. Suas palavras comovem muito o protagonista, que sente que os dois têm o mesmo objetivo, proteger e fazer felizes seus reinos. Ele promete que a apoiará em seu objetivo, mesmo que seja da lama, pedindo-lhe em seguida que lute pelo que acredita, porque ele será o próximo rei da escuridão, e promete que juntos alcançarão a paz entre os dois mundos. Após ouvir isso, a rainha promete a cada um que apoiará o outro desde seu reino. Uns instantes mais tarde, ao ver que os soldados os procuram, o protagonista aceita e, antes de ir, agradece tudo o que ela fez por ele. Mais tarde, naquela noite, a rainha Íris pensa no protagonista enquanto caminha por seu jardim, já que soube, ao vê-lo, que ele era o herdeiro do trono, mas sua maneira de agir não parecia a do futuro rei. No entanto, depois de ver a forma como a defendeu e analisar seu comportamento, ela agora acredita em sua promessa de trazer paz ao mundo juntos. Poucos dias depois, a rainha enfrenta alguns monstros da escuridão e recebe a notícia de que pequenos grupos de monstros e soldados estão atacando de diferentes lugares. Diante dessa situação, a rainha pede que aumentem a vigilância, que treinem e que se preparem para o pior, oferecendo sua ajuda, caso a necessitem, sobretudo para acabar com os monstros. Depois de ouvi-la, Pius e Sema aceitam, embora ele se preocupe com a saúde da rainha e por isso lhe peça permissão para buscar um remédio para melhorar sua saúde, explicando que se ela não se recuperar rápido, todo o seu reino pode ter muitos problemas. Essa petição surpreende a todos e a rainha agradece sua preocupação. No entanto, a rainha precisa que, em vez de buscar esse remédio, ele dirija as tropas. Ao sair de sua reunião com a rainha, Pius continua preocupado com sua saúde e, apesar de sua irmã lhe pedir que não faça coisas que não pode, ele decide visitar a Lantia para perguntar sobre a saúde da rainha. Pouco depois de recebê-lo, ele lhe diz que a briga contra Baal a afetou muito, mas que ela está se recuperando muito bem e que só é necessário esperar que se recupere completamente. No entanto, há um lugar do reino em que se encontram umas gotas brilhantes que a podem curar mais rápido. O único problema
é que se trata de um lugar perigoso em que é muito difícil de chegar. Tudo isso faz com que Pius tenha a ideia de convidar Alantia para tentar encontrar essas gotas brilhantes. A proposta de Pius parece interessante a Alantia, mas ele acredita que não é o momento correto para se ausentar. Assim, Pius mente para ele, dizendo que a rainha lhe deu permissão para faltar alguns dias. Perto dali, Selma ensina a outros magos a forma de proteger seu reino com a ajuda de uma jaula mágica. De repente, um dos soldados lhe conta que Pius desapareceu, fazendo com que ela se reúna com a rainha para se desculpar. Ao vê-la, a rainha entende sua preocupação e lhe diz que não se desculpe por seu irmão, e juntas se preparam para proteger o reino. Nesse instante, no Reino da Escuridão, o protagonista conta que, depois de se unir com a rainha, saltou para as nuvens para regressar, mas não foi aceito no Palácio Real. Enquanto caminha pelas ruas, pensa na promessa que fez a rainha, porque sente que o futuro dos dois mundos está em suas mãos e é seu dever apoiá-la. Alguns dias depois, durante uma prática com Balus, o protagonista lhe pergunta se é uma ordem do rei não voltar a se comunicar com outro reino. Ele lhe diz que sim e que todos no Reino da Escuridão devem obedecer, porque é o destino da escuridão chegar a todos os lados. Embora o protagonista não concorde e acredite que deve haver um equilíbrio entre os dois reinos, depois de ouvi-los, Balus diz ao protagonista que dentro do palácio o rei pode se perguntar o mesmo, mas que não é seu dever julgar as decisões do rei, mas sim obedecê-lo. Ele oferece ajudá-lo no que decidir quando for o rei, começando imediatamente com uma nova prática de esgrima, a qual é interrompida por Groza, que tem uma missão urgente para o príncipe nas fronteiras do reino. Trata-se de enfrentar uns monstros selvagens muito poderosos, fazendo com que o protagonista e Groza decidam se ocupar disso imediatamente. Ao ficar sozinho, Balus vai ao castelo porque acredita que se trata de uma emergência, e no castelo o rei lhe dá a ordem de dirigir o exército e sair para a guerra. Pouco depois de chegar à fronteira do reino, o protagonista e Groza são atacados por alguns monstros, acabando com eles muito facilmente. Alguns segundos depois, aparece no céu o barco do reino e Groza percebe que o rei declarou guerra ao Reino da Luz. Um novo grupo de monstros os ataca, fazendo com que Groza caia em um barranco. Vendo isso, o protagonista se lança para salvá-la e eles conseguem chegar ao fundo sem se machucar, e ali se encontram com um monstro gigante. Enquanto isso, no Reino Branco, a rainha espera as tropas do Reino da Escuridão, avisando imediatamente os magos para se prepararem para a guerra e agirem com calma. Ao mesmo tempo, Pius e Alantia continuam buscando o remédio, sem imaginar o que está para acontecer. Depois de ver as tropas chegarem, a rainha Iris sente que deve manter o equilíbrio entre os dois mundos, mas não acredita que se manter em guerra constante seja a melhor maneira de alcançá-lo. Perto dali, os magos correm até as fronteiras do Reino da Luz para proteger o reino, e Selma espera que Pius retorne rápido. Ele se encontra com um beco sem saída, então Alantia usa suas cordas para ajudá-los a subir até uma caverna que parece interminável. Enquanto isso acontece, os magos e os soldados lutam contra as tropas inimigas e percebem que há monstros na cidade. Voltando à caverna, Alantia descobre um caminho oculto e, usando a magia de seus espíritos, consegue descobrir o lugar que buscavam. Por isso, Pius se apressa a buscar as gotas brilhantes dentro de um lago, porque o reino pode estar literalmente em perigo, e não se engana porque os monstros os estão atacando por todos os lados. Diante dessa situação, Selma pede aos soldados que protejam as pessoas, criando uma barreira mágica. Em seguida, junto à rainha e seus companheiros, claramente, depois de conseguir, Selma diz que a barreira deterá todos os monstros por um bom tempo. No entanto, a rainha não sabe se poderão se recuperar antes que os monstros cruzem essa barreira. Quando Pius e Alantia saem da caverna, percebem o ataque a seu reino. Tudo isso faz com que Pius se preocupe, porque esse escudo precisa de muita energia, e ele tem certeza de que a rainha precisa de ajuda. No barranco, Groza e o protagonista continuam lutando contra o gigante, conseguindo vencê-lo sem problemas. Assim, Groza convida o protagonista à sua casa para jantar, porque encontrou peixe no povoado. Durante o jantar, o protagonista pergunta a Groza se ela acha que ele pode voltar ao Reino da Luz, embora, depois do que aconteceu, não acredite que seja em breve, mas espera poder conseguir em breve. Por isso, após lembrar sua promessa, ele se recusa a acreditar que a escuridão deva se estender a todos os lados. Mas Groza não entende o que ele diz. Tentando mudar de assunto, ela se oferece para acompanhá-lo durante seu reinado, explicando que desde que o conheceu naquele dia, se sente atraída por ele.
Após ver o rosto do protagonista no momento de ouvir sua confissão, Groza lhe diz que conhece seus sentimentos pela rainha Iris, sentindo dor por não ser correspondida, embora continue disposta a segui-lo e apoiá-lo em tudo quando for rei. Depois de chegar ao castelo, Pius entrega as gotas brilhantes à sua irmã para ajudar a rainha, a qual se encontra muito fraca em sua cama por toda a energia que está usando ao enfrentar o exército da escuridão. Depois de dar o remédio à rainha, Selma explica tudo o que aconteceu a Pius, explicando que esse escudo não durará muito. Por isso, ele decide preparar o exército para enfrentar o inimigo antes que a barreira se rompa. Em seguida, a rainha se aproxima da Runa-mãe para lhe contar que não acredita poder ajudar mais seu reino. Ela lembra imediatamente das palavras do protagonista, que lhe pediu que lutasse para manter o equilíbrio. Nisso, aparece Pius para perguntar se ela se sente melhor e ela lhe agradece o que fez para ajudá-la. Ele responde que ela, antes de ser sua rainha, é parte de sua família. De volta ao reino da escuridão, o protagonista sai para caminhar, pensando no que Groza lhe disse, e se encontra com algumas pessoas na rua que falam da batalha final contra o reino da luz. Ouvir isso alarma muito o protagonista, que entende que o barco que viu antes ia para a guerra. Depois, outro homem o reconhece e lhe diz que a ele e a Groza os deixaram fora da guerra, perguntando-lhe em seguida se eles se rebelaram contra o rei. O protagonista lhe responde que não o fizeram. Após ouvir o protagonista, o homem pensa que então devem estar ali para sua proteção e pede ao protagonista que baixe os impostos quando for rei. Um tempo depois, enquanto o protagonista fala com as crianças, chegam 2 soldados para buscá-lo e ele os segue. No dia seguinte, no Reino Branco, Selma e Pius se despedem de seu irmão, pedindo-lhe que busque um lugar seguro. Ele lhes diz que isso será muito difícil de encontrar, mas tentará, e quer que eles também escapem se virem que não podem ganhar. Além disso, perder não é uma opção para Pius, então ele diz a seu irmão que não perderá, pois a rainha Iris estará com eles. Nesse instante, no salão real, a rainha pensa na promessa que fez ao protagonista, e depois isso lhe dá forças para enfrentar o exército inimigo. Do jardim da casa, Theo percebe que a batalha já começou, porque seus irmãos saem para enfrentar os da escuridão. Das alturas, a rainha Iris vigia tudo para apoiá-los e se encontra de frente com o rei da escuridão. Ao vê-la, o rei lhe diz que eles são os representantes dos lados do equilíbrio, e ela lhe diz que chegou a hora de resolver as diferenças. Enquanto isso, na Cidade da Luz, as pessoas continuam fugindo do ataque dos monstros, e 2 soldados as ajudam. De repente, um deles é alcançado pela escuridão e se volta contra uma garota, obrigando seu companheiro a acabar com ele, pedindo às pessoas que restam que corram para o palácio para estarem seguras. Perto dali, Theo se esconde debaixo de uma árvore e é atacado por um monstro, conseguindo derrubá-lo com magia. Depois, a escuridão também alcança um dos magos, então Selma se vê obrigada a matá-lo, criando em seguida um escudo de proteção para ajudar o exército durante o combate. Por sua parte, Pius continua enfrentando os monstros e se encontra com Balos, o qual o desafia para uma luta de espadas. Nesse instante, no céu, a rainha continua lutando contra o rei da escuridão, e ele lhe diz que a escuridão é mais forte que a luz, e que depois de derrotá-la, fará com que a escuridão cubra tudo para que seu poder não tenha fim. No entanto, a rainha Iris não está disposta a permitir isso e continua lutando contra ele. No solo, o escudo mágico não consegue suportar tanta energia escura e se rompe. Os soldados e os magos não sabem o que fazer. Vendo isso, Selma tem a ideia de usar um feitiço para afastar a escuridão que invade alguns de seus companheiros, conseguindo seu objetivo por pouco tempo. Assim, ela pede a Runa-mãe que a ajude. Ao mesmo tempo, Pius continua enfrentando Balos, e este lhe diz que sua admiração pela rainha o fará perder como ela, explicando-lhe que viver rodeado de abundância os converte em pessoas muito fracas que nunca poderão vencer a escuridão. Ouvir isso não agrada muito a Pius, que sente que viver em um mundo cheio de problemas não lhes dá o direito de destruir outros. De volta ao céu, a rainha Iris decide acabar de uma vez por todas com o rei da escuridão, mesmo que tenha que utilizar todas as suas forças. Ele lhe diz que não se confia, porque a força de seus homens aumentou e finalmente alcançaram seu objetivo de infectar com escuridão a todos no mundo da luz. No entanto, a rainha não está de acordo e continua tentando vencê-lo, porque para ela, manter o equilíbrio é a única forma de preservar o futuro. Ao que o rei lhe responde que chegou a hora de quebrar o equilíbrio, conseguindo feri-la e fazê-la cair no chão perto de Selma. Ela se queixa porque a Runa-mãe não lhe faz caso e decide golpear os monstros. Depois de cair, a rainha se aproxima de Selma e lhe propõe usar magia para regressar ao passado e mudar claramente todas as coisas.
Por isso, ela se reúne junto aos magos para conseguir, embora o resultado seja o mesmo. Essa situação faz Selma acreditar que a destruição de seu mundo é inevitável, e a rainha pensa na promessa que fez junto ao protagonista. Ao ver isso, o Rei da Escuridão se aproxima dela, dizendo que seu destino é inevitável. Tudo isso faz a rainha Iris sentir que não há saída, e Selma motiva para ir até a Runa-Mãe lutar por seu povo, enquanto ela enfrenta o Rei da Escuridão. Mas antes que possa atacá-lo, ele a envolve na escuridão e brinca com ela. Pouco depois, a rainha Iris se aproxima da Runa-Mãe para falar com ela. No Reino da Escuridão, o protagonista é levado até um lugar por todos os soldados e, ao entrar, encontra Adele, o qual o repreende por tê-lo cortado quando pensava em atacar a rainha Iris. Após ouvi-lo, o protagonista lhe pergunta por que ele quis fazer mal à rainha, e ele responde que era uma ordem do rei. Ele é quem deveria perguntar por que o deteve, embora claramente o que aconteceu foi o melhor, porque graças a isso a rainha Iris se encheu de dúvidas, e graças a isso o rei a vencerá, já que essas dúvidas a farão render-se totalmente a ele. Tudo isso faz o protagonista perceber que tudo o que aconteceu foi um plano do rei, e Adele explica que o rei é um ser muito inteligente que todos subestimaram. Em seguida, o protagonista saca sua espada porque entende que está ali para evitar que ele vá ao Reino da Luz e ajude a rainha Iris. Ao vê-lo, Adele entende que o protagonista o está desafiando para lutar, dizendo que ele não se acha mais inteligente que ele, porque agora sua missão é acabar com Groza, e também, de passagem, com ele, já que seriam difíceis de manejar pelo rei. Em seguida, Adele veste uma armadura, e o protagonista lhe diz que não os deixará alcançar seu objetivo. Quando a luta começa, Adele pensa que o protagonista não o está levando a sério e o ataca sem piedade, mas o protagonista resiste a seus golpes sem problema. Assim, Adele percebe que ele só está se contendo. Um pouco depois de lutar, o protagonista usa seu poder para prender Adele entre umas pedras. No entanto, a energia da escuridão saiu de dentro das rochas, e Adele voltou a aparecer atrás do protagonista, destroçando sua armadura. A partir deste momento, o protagonista percebe que essa luta é de morte, e se põe em guarda para enfrentá-lo. No entanto, Adele o fere e consegue tirar-lhe a espada negra, aproximando-se do protagonista para terminar seu trabalho. O que ele não sabe é que o protagonista também leva a espada de Scars e a usa para acabar automaticamente com ele. Ao perceber que é seu fim, Adele diz ao protagonista que, embora esteja morrendo, conseguiu completar a missão, a qual era entretê-lo para que o resto do exército acabasse com o Reino da Luz completamente. Ele acredita que, em breve, a escuridão chegará à Runa-Mãe e destruirá o equilíbrio, causando, em consequência, a destruição de todo o mundo, terminando com a vida de todos nos dois reinos. Ouvir isso irrita muitíssimo o protagonista, que acredita que ser rei não lhe dá o direito de acabar com todo mundo, literalmente até com sua própria gente. Alguns segundos depois, Adele se despede, dizendo que se adiantará encontrar a paz na escuridão e desaparece. Quando fica sozinho, o protagonista pensa que o afastaram muito tempo da luz e precisa voltar para ajudar a rainha Iris. Por isso, ele sai correndo do lugar em que estava para voltar o quanto antes ao Reino da Luz e evitar a destruição de todo o mundo, encontrando no caminho um novo grupo de monstros que decidem atacá-lo. Quando se defende, o protagonista ouve a voz de Groza, que lhe diz que deixe esses monstros com ela e vai embora. Depois de olhá-la, o protagonista entende que ela quer ajudá-lo a cumprir sua missão e se queixa de não poder chegar a tempo ao Reino da Luz, devido a estar muito, mas muito longe. Nesse instante, o protagonista sente que não pode avançar mais, e uma luz invade seu corpo, tornando-o brilhante, e além disso, lhe saem asas, graças às quais ele voa para evitar que o Rei da Escuridão consiga o que quer. Enquanto isso, no Reino Branco, a escuridão invade por um momento Syama, fazendo-a sentir que a rainha tem tudo o que ela quer. Por isso, ao se recuperar, ela percebe o que aconteceu e acredita que o Rei da Escuridão não é tão forte como pensam, considerando que não pôde controlar o corpo de uma maga como ela por muito tempo. Depois, Syama pergunta pela rainha Iris e, ao saber que ela conseguiu chegar à torre, pede a seus companheiros que controlem os monstros. Ao mesmo tempo, na torre, a rainha sente que é uma mentirosa por não poder proteger o Reino Branco e o equilíbrio entre os dois reinos, rogando a Runa-Mãe que lhe permita encontrar a forma de salvar seu reino da escuridão. Nisso, o protagonista chega às nuvens e, enquanto voa, elimina os monstros que encontra em todo o seu caminho. Pouco depois, o protagonista pensa no que pode fazer para ajudar a rainha Iris, e se queixa das leis do mundo, perguntando-se o que é o mal e tentando chegar mais rápido com a rainha Iris. Ao mesmo tempo, na torre, a rainha sente que não há esperanças para o Reino Branco agora, e que chegou a hora de terminar com tudo.
Por isso, ela pede a Runa-mãe que use todo o seu poder para afastar os inimigos e acabar com a escuridão, embora seu desejo pareça começar a acabar até com o Reino da Luz, porque durante sua luta, Pius e Balos sentem que o solo treme. Apesar de Pius querer continuar lutando, Balos aproveita para escapar do que está por vir, deixando-o totalmente sozinho. Vendo isso, Pius acredita que a Rainha Iris pode estar em perigo, então se aproxima de sua irmã para perguntar por ela. De repente, os dois percebem o grande brilho que sai da torre e pensam que pode ser um feitiço de autodestruição total. Em seguida, os irmãos veem aparecer Theo, o qual corre para se salvar dos monstros, dizendo que não o pegarão. Em seguida, o solo começa a desmoronar, fazendo com que Selma e Pius tentem se salvar, caminhando entre os escombros. Pius se queixa porque, apesar de claramente ter ganho de Balos, a rainha não o esperou. Alguns segundos mais tarde, todos os edifícios da cidade afundam, e a rainha espera na torre cair junto a ela, sem perceber que o protagonista já estava perto, e ao vê-la cair, tenta claramente salvá-la. A rainha se surpreende ao vê-lo e se desculpa por não cumprir sua promessa, ao mesmo tempo em que se despede dele, caindo imediatamente sobre os escombros da cidade até chegar ao chão, transformada em uma gata branca. Tudo isso faz com que o Rei da Escuridão se queixe, porque não pensou que a rainha golpearia seu próprio reino, destruindo o Reino Branco. Ele se surpreende ao ver o protagonista voar diante dele para enfrentá-lo e golpeá-lo com sua espada para fazê-lo cair junto a eles, gritando-lhe em seguida que desapareça do mundo enquanto o vê cair. Por isso, o rei decide desaparecer automaticamente. Ao ficar sozinho, o protagonista pensa na Rainha Iris, esperando que ela se encontre bem e que algum dia possa ter a sorte de voltar a se reunir com ela. E assim termina o anime. E se você chegou até esta parte do vídeo, não se esqueça de comentar a palavra secreta que será Prota. E não se esqueça de deixar seu like e quebrar o botão de se inscrever e ativar o sininho, que é muito importante. E sem mais o que dizer, Rebobina se despede.